Oi pessoal, vamos para mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos falar sobre como montar a sua tabela de preços, ou seja, a tabela de preços que você vai vender os módulos. E eu digo isso porque você é livre para praticar os valores que você quiser, porém, chegar no valor ideal não é tão simples assim. Por isso, essa etapa é super importante, pois existem muitas variáveis que você deve considerar na hora de montar a sua tabela. E eu estou aqui para te ajudar a lembrar dessas variáveis e te ajudar a montar uma tabela com os valores ideais para a sua região. Então vamos lá? Nós temos que levar em consideração algumas coisas, como por exemplo, o nosso custo de produção, o custo de operação, ou seja, os gastos com alimentação, com transporte, com planos de celular, com frete da tiragem para a sua cidade, entre outros pequenos gastos que você pode ter ao longo da sua tiragem. Você tem que levar em consideração também o preço dos nossos concorrentes. Se tem algum concorrente atuando já na tua cidade, qual é o preço que eles estão praticando? E a outra coisa, um outro fator importante que a gente tem que levar em consideração é o poder aquisitivo da região, ou seja, observar quanto o seu cliente está disposto a pagar pelo anúncio. E é nesse ponto que eu quero fazer algumas considerações super importantes. Primeiro, o custo de produção é igual para todo mundo, mas o custo de operação não é igual para todo mundo. Tem franqueado que consegue visitar os clientes, por exemplo, andando. Já tem outros que tem que ir de carro. Tem franqueado que adquiriu a franquia para a cidade vizinha, então tem que se locomover mais ainda, tem que comer fora todos os dias. Então é bom você ficar atento quais são os seus custos, né, para você operar, para você realizar uma tiragem. Quais são os custos que você vai ter ao longo de uma tiragem. Segundo ponto, ao contrário do que a gente costuma imaginar, hoje em dia está mais fácil você praticar valores maiores em cidades pequenas e de médio porte do que em cidade grande. Isso acontece porque em cidade grande você tem um número absurdo de concorrentes. Você tem muitas gráficas, revistas de bairros, rádio, outdoor, ou seja, dezenas de veículos de mídia disputando o mesmo cliente. Enquanto que nas cidades pequenas você vai ter um número bem reduzido de concorrentes e o custo de produção nessas cidades costuma ser maior do que em cidade grande. Tá? Por exemplo, você fazer 1000 cartões de visita em uma cidade grande é super barato. Tá? Você vai ter gráficas aí que fazem o milheiro a 60, 70 reais. Enquanto que em cidades pequenas esse custo é bem maior. Então, você consegue oferecer o nosso produto a preços maiores e ainda se tornar extremamente competitivo. Custo-benefício excelente para o cliente. Por outro lado, isso não significa que se você está em uma cidade pequena, você vai conseguir vender o módulo por R$ 450, por exemplo. Você tem que analisar o poder aquisitivo da sua região e até mesmo o poder aquisitivo do seu cliente. Então, tem regiões mais ricas e regiões mais carentes. Tudo isso a gente tem que considerar. Agora, como é que você descobre o valor ideal? E a resposta é, não tem outro jeito a não ser testando. Testando na prática, é aí que você vai descobrir qual é o valor ideal para a sua região. Porém, olha que legal, com a experiência e o feedback de dezenas de franqueados ao longo dos anos, nós já fizemos esse trabalho para você. E você se lembra que quando você viu a nossa apresentação da franquia, você viu também a nossa projeção de faturamento? Essa projeção aqui, ó, onde o valor sugerido do módulo é de 380, então, mas essa projeção, como eu estava falando, é claro que esse valor não serve para todas as cidades. Então, nós criamos uma faixa de preço sugerido que nós achamos ideal. Vamos começar aqui com um módulo unitário, ou seja, um módulo com a faixa de preço de 350 a 450 reais. Essa faixa de preço, ela representa um preço saudável para o desenvolvimento do seu negócio. E ela vai servir de parâmetro para você calcular os outros anúncios, com exceção da tiragem exclusiva. Tá? E quando eu digo com exceção da tiragem exclusiva, é que a tiragem exclusiva não é tão fácil você aplicar o valor multiplicado, ou seja, pegar 350 e fazer vezes 32 módulos e vender para o cliente. Então você vai ter que aplicar um valor bem abaixo, sem contar que você ter um cliente que fecha com você uma tiragem exclusiva, isso vai dar um portfólio sensacional para você. Então vale muito a pena você dar um bom desconto para o cliente fechar essa tiragem exclusiva com você, principalmente no começo. Essa tiragem pode abrir muitas portas para você, para as grandes empresas. Então hoje, com os custos elevados, como a gente está acostumado no Brasil,
uma faixa saudável para você vender uma tiragem exclusiva, lembrando que provavelmente você vai ter que emitir nota fiscal para esse cliente, fica na faixa de 9 a 11 mil reais. Tá? Então tá aqui a faixa de preço, pausa o vídeo se você quiser anotar, e agora eu tenho mais algumas considerações importantes. Na primeira tiragem, é muito comum os franqueados trabalharem com valores menores. Para entrar no mercado, isso é normal. Mas na hora de montar a sua tabela, lembre-se de colocar uma margem um pouco maior do que você pretende vender, para que quando o seu cliente pedir um desconto, você tenha a tranquilidade de dar um desconto para ele em troca do fechamento do anúncio. Isso é uma estratégia, tá? Não dá o desconto à toa. Usa esse desconto como uma carta na manga para forçar o cliente a bater o martelo com você. Outro ponto, o cliente sempre vai querer desconto. O cliente sempre vai achar caro, o cliente sempre vai reclamar. Cabe a você mostrar para ele o valor do serviço que você está vendendo. Valor é diferente de preço e é isso que nós vamos trabalhar nas técnicas de vendas mais para frente. E para finalizar, eu acrescentei aqui no vídeo as formas de pagamento que os franqueados mais utilizam, que é o recebimento em dinheiro, né? Cheque, por incrível que pareça, utiliza muito cheque em cidades do interior ainda, tá? Boleto e cartão de crédito. E olha só, vai ter estratégias que nós vamos ver nos próximos vídeos, onde você vai precisar muito de uma maquininha de cartão de crédito. Muito mesmo, tá? Para você garantir o recebimento do anúncio. Então, pessoal, pensa com calma na hora de montar a sua tabela. Não adianta se abalar com os nãos que você vai tomar, e você vai tomar muitos, tá? Não adianta correr a abaixar o preço, nem sempre abaixar o preço resolve o problema. O que a gente tem que fazer é melhorar os nossos argumentos, melhorar nossas técnicas de vendas. Ok, pessoal? Então vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.